Quero dar o meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, né? Sendo que nós estamos tendo algumas dificuldades para transmitir, mas parece que agora vai dar certo. Nós vamos começar o culto de hoje à noite com uma palavra de oração e vamos cantar um hino, né? Eu vou tocar um hino aqui, o Não Temerei, porque ele combina com a mensagem, né, do capítulo 7 de Miqueias, que nós vamos pregar hoje à noite, se Deus permitir. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio que temos de sermos filhos do Senhor, pela fé em Jesus Cristo. Queremos pedir agora o Senhor que nos sonda, que nos conhece, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e preparar o nosso coração para cantarmos louvores e pregarmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa estar limpando, nos purificando, nos preparando para isso, de tal maneira que o Espírito do Senhor possa falar aos nossos corações, que a mensagem possa achar guarida em nossos corações, ficar ali gravada e ser usada pelo Espírito do Senhor para abençoar as nossas vidas e a vida de outras pessoas também. Oramos por isso, já agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Há um hino, que é o Não Temerei, e ele casa com o capítulo 7 de Miqueias, né? Quando as sombras que a noite impõe vem trazer-me receio sem fim, não temerei, pois Jesus, o meu Rei, bem perto está de mim. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui, medo jamais, Ele dá paz. Não temerei com Cristo. Medos que vêm, coisas que eu não sei, que o futuro me pode trazer. Posso confiar, Deus poder vai me dar, eu nada vou temer. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui, medo jamais, Ele dá paz. Não temerei com Cristo. Rei é Jesus, Ele tudo conduz, dia e noite comigo está. Minha alma dei ao controle do Rei, descanso me dará. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui, medo jamais,
Ele dá paz, não temerei com Cristo. Você já teve um momento difícil na sua vida, em que tudo ao redor estava escuro, né? E ali naquela escuridão você não sabia, né, o que fazer, para onde ir, né? E você chegou um momento em que você foi ao Senhor, né? E no Senhor você buscou a sua, para sobrepor aquele momento difícil, né? Tem um outro hino, que é hino de louvor. Cantarei, cantarei ao Senhor hinos de louvor. Meu clamor Ele escutou, me livrou de um charco de perdição. Da rocha me firmou, louvarei a ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a ti, Deus aceita meu louvor. Engrandece, ó minha alma, a Cristo, sempre junto está de mim. Ele rompe as barreiras com seu poder, vitória dá enfim. Louvarei a ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a ti, Deus aceita meu louvor. Esses dois hinos, né, falam de uma pessoa que está no meio da escuridão, e lá no meio daquela escuridão ela clama ao Senhor, e o Senhor vem e resgata essa pessoa que está no meio da escuridão. E aí ela se põe, então, a louvar, né, ao Senhor, a cantar ao Senhor, porque o Senhor tirou, né, daquele charco de perdição e afirmou na rocha. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora para o livro de Miqueias, capítulo 7, né? Eu vou ler aí o versículo 7 e o versículo 8, e depois do versículo 18 até o 20. Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Versículo 18 até o 20. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Aqui hoje nós vamos finalizar, né, essa série de mensagens no livro aí do profeta Miqueias. E hoje nós temos essa pergunta: quem é Deus semelhante a ti? Né? Miqueias, contemporâneo de Oséias,
chamado para levar uma mensagem difícil ao povo de Deus, né? Era uma crítica ao comportamento das pessoas. Aqueles que acompanharam essa série de mensagens, lembro que nós falamos de que havia injustiça, né? Havia exploração dos pobres, traição. Nós vimos juízes, né, aceitando suborno, vendedores aí, né, com balanças manipuladas, balanças enganosas, confisco ilegal de propriedades, ou seja, engano por toda parte. Há um verdadeiro colapso aqui, né, de toda a estrutura social, ou das estruturas sociais. A mensagem de Miqueias é que Deus está farto da maneira com que o povo vive, né? Ou da maneira que vive o povo que se chama povo de Deus. Existem certas coisas que incomodam a Deus, como idolatria, feitiçaria, mas nada incomoda mais do que enganar e explorar os outros, especialmente os vulneráveis. Isso é intolerável aos olhos de Deus. E em meio a isso, né, existe também uma promessa. Deus, ele vindicará aqueles que são vítimas da injustiça e ele perdoará os que o procuram, né, arrependidos. Deus acertará o relacionamento com a humanidade. E no livro de Miqueias, nós podemos encontrar aqui, né, algumas lições. A primeira lição que nós encontramos aqui no livro de Miqueias é a seguinte, que você precisa olhar para Deus quando estiver em trevas. Sabe, Deus agirá. Espere, Deus vai tomar conta da situação e resolver o problema. Miqueias 7, versículo 7, que eu já li, diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Sabe, aqui nós vemos que a intenção era esperar em Deus. Deus ouvirá o que espera nele. Sabe, o que Miqueias está fazendo aqui é ecoando a mensagem dos salmistas. Né? Os salmistas, por várias vezes, estavam dizendo: até quando, Senhor? Veja, isso não está certo. Mas eu sei que Deus fará algo a respeito dessa situação. O povo de Deus, ele pode enfrentar momentos de sofrimento espiritual, de sofrimento físico, de sofrimento emocional. Existem alguns momentos, né, em que você se sentirá sozinho, na escuridão. Ou seja, aquele tempo de desespero, aquele tempo de sofrimento, aquele tempo em que a pessoa está tateando, né, mas não sabe para onde está indo, porque ela está no escuro. Mas ela pode encontrar Deus de uma forma mais profunda. Então, Miqueias está dizendo aqui: espere por Deus, o seu Salvador. Apesar da queda, Deus o levantará. Deus não deixará a pessoa caída lá no meio daquela escuridão, né? Deus o chama de volta para si mesmo. É interessante isso, porque ele é o Deus que reconcilia. É o Deus, como diz Coríntios, nos deu o ministério da reconciliação. Então, ele vem até nós para fazer a reconciliação. Ele faz com que a reconciliação aconteça. É interessante isso, porque ele não espera para ser encontrado, ainda que ele diz, né, os profetas disseram que nós devemos buscar a Deus enquanto nós podemos achá-lo.
Mas ele não espera ser encontrado, ele se revela a nós, né? Ele se aproxima de nós no meio da escuridão, ali ele nos chama. É interessante isso, porque em meio ao nosso pecado, em meio à nossa miséria, Deus determinou que ele poderia ser encontrado ali naquele lugar escuro, né? Às vezes você pode pensar, mas estou na escuridão, como é que eu vou encontrar Deus aqui na escuridão? Mas o fato é que Deus se oferece ali para que possa ser encontrado no meio do desespero, no meio da escuridão, no meio da tormenta. E aí então ali, né, no meio daquela tormenta, no meio daquela escuridão, que nós desistimos de lutar por conta própria, né? As pessoas, não sei o que você pensa disso, mas geralmente as pessoas, elas querem resolver, elas entregam algo na mão de Deus, mas lá no fundo elas não entregaram. Elas estão tentando resolver a situação com sua própria força, mas é ali no meio da escuridão, no meio da tormenta, a pessoa ela desiste de lutar por conta própria, ela desiste de qualquer ilusão de autossuficiência, né? E ela então clama a Deus, ela clama ao Senhor, ou seja, ela busca ajuda. E ao clamar, ela finalmente escuta o sussurro de Deus, né? O Deus falando baixo e nos conduzindo das trevas para a luz. Isso é importante, né? Deus, ele se torna luz em meio às nossas trevas. Aqui em Miqueias, capítulo 7, versículo 8, diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sabe, é importante poder dizer isso, né? Às vezes nós temos momentos escuros em nossa vida, em que não há luz, em que há somente trevas, e é importante saber que quando nós estivermos nesses momentos, o Senhor será a nossa luz. Eu quero que você deixe marcado em Miqueias 7, nós vamos olhar o Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, o versículo 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olhe o versículo 9. Diz assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, o Senhor é a luz, o Senhor é a nossa luz, quando nós estamos em meio à escuridão, em meio às trevas. Você já passou por um momento assim? Está passando por um momento assim? Não, como é que eu vou dizer para você não se desesperar? Muitas vezes nós nos desesperamos, mas eu quero dizer para você, não fique achando que não há solução, que não há salvação, porque há, tá? Procure encontrar Deus no meio da escuridão, porque Ele está ali, Ele só está esperando você clamar, você chamá-lo, e Ele então vai iluminar a sua vida. E aí isso me leva à segunda lição aqui de Miqueias, capítulo 7, né? Olha o versículo 18. Versículo 18 diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. E a segunda lição que nós podemos tirar aqui, lembre-se de quem é Deus em meio à sua escuridão, né? É interessante porque Miqueias capítulo 7, versículo 18, retoma ou usa o vocabulário do livro de Êxodo. Eu vou abrir em Êxodo 34 e eu vou ler aqui alguns versículos. Êxodo 34, versículo 6 e versículo 7, diz assim: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor,
o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Miqueias está usando o vocabulário aqui de Êxodo, né? Ele diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, que não retém a sua ira para sempre. Se você está perguntando onde Deus está na noite escura da sua alma, Ele está aí com você. Ele está junto aí, está ao seu lado. Ele é um Deus que é gracioso, Ele é um Deus que é compassivo, Ele é um Deus que é amoroso, é um Deus que é fiel. E importante isso aqui, porque embora você se sinta aí na escuridão, Deus trará para a sua escuridão a sua luz, ou seja, Deus trará luz para a sua escuridão, Ele vai iluminar a sua escuridão. Ah, mas você pode dizer, sabe, não tem mais o que fazer, nós já estamos aí num momento muito difícil. Eu quero ler com você Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Tem uma versão que diz assim, ó, ainda assim lembro-me disso e, portanto, tenho esperança. Ah, mas está difícil. Não, mas eu me lembro que Deus existe, que Deus é aquele que ilumina a minha escuridão, é aquele que pode trazer a salvação. E aí, continuando aqui em Lamentações, olha o versículo 22 e 23, e assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você pode imaginar essa situação aqui? Ah, mas acho que não tem mais jeito. Tem sim. Você está vivo? É porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida esta manhã. Elas são a razão de você não ser consumido, destruído. Elas são a razão de você ainda continuar em vida, mesmo que as coisas estejam difíceis. Então, nós somos chamados a nos lembrar de quem Deus é. Com muita frequência, nós lamentamos, nós choramos na escuridão, perguntando onde está Deus nisso. E esquecendo por um tempo que Deus prometeu lançar luz em nossas trevas. Que Deus prometeu estar perto de nós em nossos lugares escuros. Né? Aí você pode falar, não, mas eu estou desanimado, eu estou desesperado. Sabe, em Deus há esperança. Porque Ele nos revela a graça que nos levanta, que nos eleva, que nos restabelece como amados de Deus. E isso aqui, né, deve estar falando alto em seu coração. Há um versículo que eu gosto muito, né, que diz assim, que o Senhor com amor eterno, né, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu não estava na eternidade, né? Você não estava na eternidade, mas Deus estava lá. E Ele contemplou você. Ele viu você distante dele, não querendo viver para o Senhor, mas Ele, com amor eterno, Ele ama você e começa a puxar você, a atrair você para mais perto dele. É interessante isso, porque a redenção e a reconciliação são algo que nós não possuímos, né? Nós não podemos alcançar a redenção nem a reconciliação por nós mesmos. Mas apesar de serem algo que nós não possuímos, que nós não podemos alcançar, mas é algo que vem a nós, ou seja, algo que nos é dado por Deus. Deus nos dá. Deus nos concede isso.
Tá? E isso me leva aqui a mais uma lição aqui no livro de Miqueias, capítulo 7, né? Quero que você leia comigo lá o versículo 19, diz assim: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então é interessante aqui, né? Que você procura encontrar Deus no meio da sua escuridão. Você procura lembrar-se de quem Deus é no meio da sua escuridão. E você agora chega a um ponto que você não se esquece de que é Deus quem removeu o seu pecado e a sua culpa. É Deus quem removeu, é Deus quem remove, né? Miqueias 7,19 está proclamando aqui que Deus tomou medidas para sujeitar o nosso pecado e para lançá-lo ao mar. É interessante isso, né? Eu gosto de pescar e tenho pescado em rios, em lagos, nunca pesquei no mar. Mas eu sei que o mar é profundo. Como é que alguém vai tentar, né, tirar os pecados lá das profundezas do mar? Hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas gostam de julgar os outros. E chegar e dizer, você fez isso, você fez aquilo, e vai apontando. Né? Interessante que Deus, aquele que poderia apontar o dedo para você e dizer que você está errado, o que ele fez com os seus pecados? Diz aqui que ele lançou todos os seus pecados nas profundezas do mar. Alguns pecados? Não, todos os pecados. E aqui eu vejo que Deus ele age de uma forma unilateral para preservar as suas promessas de aliança, sabe, para revelar o seu caráter e para fornecer, né, uma oposição, vamos dizer assim, agressiva e, não vou dizer assim, oposição agressiva, mas oposição expressiva, né, e abrangente a tudo e qualquer coisa que se interponha entre ele e o seu povo. Eu posso dizer também agressivo, né? E se Deus precisar batalhar, ele vai batalhar para libertar o povo dele. Nós sabemos que a Bíblia tem várias passagens falando sobre isso, né? Ele declarou: eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. É interessante isso, porque várias vezes o povo rejeitou a Deus. Mesmo assim, mesmo se nós rejeitarmos essa promessa, né, Deus diz, ótimo, você rejeitou a minha promessa, mas eu rejeito a sua rebelião contra mim, eu me oponho às suas tentativas de me abandonar. O Criador onipotente, o Criador, né, misericordioso, ele ataca e ele derrota o pecado que nós, né, de maneira proposital, cometemos contra ele. Sabe, Deus, ele escolhe livremente não destruir aqueles que vivem em oposição. Mas, em vez disso, ele se torna um de nós, né? Ele se manifesta em carne, ele é chamado de Deus conosco, e como um homem, ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele esmaga o pecado, esmaga a rebelião, né? Ele pega a nossa rebelião, pega o nosso pecado e joga lá nas profundezas do mar. E ele diz assim, eu perdoarei os seus pecados. E isso é interessante aqui, porque Deus faz isso para tornar possível a aliança, né, conosco.
Ou seja, para que a reconciliação aconteça, Deus toma a iniciativa e ele carrega o fardo todo desse processo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 21, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte, eu estou lendo 20, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha agora, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nosso pecado, Cristo levou sobre si, naquela cruz. Pagou todo o preço dele. E agora ele se tornou aqui, né? Ele diz assim, ele fez isso para que nele nós fôssemos feitos o que é justiça de Deus. Hoje carregamos a justiça de Cristo em nós. Eu gosto muito do versículo 19, que diz assim, ó: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus tomando o primeiro passo, dando o primeiro passo para que isso acontecesse. Então, Cristo, ele carrega o nosso pecado até a cruz, e hoje, né, nós carregamos a justiça dele em nós. Então, o caminho da cruz é o caminho para a liberdade. Você quer ser liberto? Você quer sair dessa escuridão, das trevas, né, de tudo que está oprimindo você? O caminho da cruz é o caminho da liberdade. Somente Jesus pode libertar você. Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, não há mais condenação. Sabe, eu quero concluir aqui dizendo para você que Deus é fiel. E ele perseguiu o seu propósito. Ele defendeu a sua aliança e ele defenderá a sua aliança. Ele declarou as suas promessas. Ele disse a Abraão que todas as nações seriam abençoadas nele. Vou ler lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículos 1, 2 e 3. E diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus cumpriu, né, o que ele prometeu. E ele fez isso em Cristo. Sabe, embora nós rejeitássemos a sua graça, ele derramou graça sobre graça. E ele fez isso para consertar as coisas. Assim, né, nós lamentamos o nosso pecado. Por que nós lamentamos? Porque o nosso pecado tornou necessária a morte sacrificial de Cristo. Se nós não tivéssemos pecado, Cristo não precisaria morrer naquela cruz, mas ele morreu ali em razão do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte, né? Nós precisaríamos pagar esse preço, mas nós não poderíamos pagar, porque viveríamos eternamente separados de Deus. Mas Cristo veio e pagou o pecado naquela cruz em nosso lugar. E por conta disso,
Ele nos tem dado a vida eterna. Diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Romanos 6:23 fala sobre isso. E aqui, né, nós vemos que hoje nós podemos nos regozijar, porque embora ele tenha deitado ali naquelas trevas, naquele túmulo, digamos assim, ele ressuscitou, né? E embora nós também estivéssemos sentados ali nas trevas, o Senhor se tornou a nossa luz, e lá, bem no meio das nossas trevas, dos nossos momentos sombrios, digamos assim, lá conosco. E ali ele se tornou o Deus conosco. E eu quero dizer para você, Jesus veio a este mundo para salvar a sua vida. Né? Eu já li aqui para você, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4, 5 e 9, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9 diz: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Sabe, Jesus é essa luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz. Sabe o que é triste aqui no Evangelho de João, capítulo 1? É o versículo 11, diz assim: veio para que era o que era seu, e os seus não receberam. Jesus veio para salvar a humanidade. Ele veio para iluminar a vida das pessoas. Mas nem todas as pessoas querem saber. Mas diz aqui a palavra o seguinte, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Sabe? Jesus veio, morreu na cruz no seu lugar, pagou pelos seus pecados. E eu posso dizer para você o seguinte: ninguém vai para o inferno por conta dos seus pecados, porque eles já foram pagos. As pessoas vão para o inferno por não aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, o nome dela é escrito no livro da vida. A pessoa que tem um nome escrito, inscrito ali no livro da vida, ela não será lançada no lago de fogo, num lugar de tormento. E para você ter o seu nome escrito ali, você precisa receber Jesus. Se ainda não fez, pode fazer ainda, enquanto tem a oportunidade. Tá? Eu quero então finalizar aqui essa série de mensagens no livro de Miqueias, dizendo que você deve procurar encontrar Deus no meio da sua escuridão, lembrar-se de quem Deus é e não se esquecer de que ele pagou todos os seus pecados, sujeitou os pecados e os lançou lá nas profundezas do mar. Está dizendo que a única coisa que você precisa fazer é entregar sua vida a Jesus Cristo, para que ele seja o seu Senhor, o seu Salvador. Como diz aqui o versículo 7, né? De Miqueias 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Escute o seu Deus, entregue a sua vida a Ele, reconheça-o como Senhor de sua vida, amém? Vamos terminar com a palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, queremos agradecer pela mensagem de Miqueias, que nos mostra como é que nós podemos ter esperança em meio a momentos difíceis, a momentos de turbulência, no meio da tormenta, no meio da escuridão. E a verdade, Senhor Deus, é que a paz vem no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E eu oro nesse momento, Senhor, para que se alguém ainda não
tem entregue a sua vida a Jesus, que possa assim fazê-lo e começar a desfrutar da luz da vida, que é o Senhor Jesus, que ilumina todo homem que vem ao mundo, a verdadeira luz que mostra o caminho da salvação. Jesus é o único Senhor e o único Salvador que nós podemos ter. Dá, Senhor Deus, que cada pessoa de Taubaté possa ouvir essa mensagem e entregar a sua vida a Jesus, e no nosso estado, no nosso país e no mundo afora. Salva, Senhor, a vida das pessoas, que elas possam entregar-se a Jesus e confiar nele para a vida eterna. Essa é a oração, Senhor Deus, que eu faço já agradecido e confiado no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos e fica aqui o convite para quando nós retornarmos ao templo da Igreja Batista Nova Aliança, ali na Rua Dracena, né? Na Vila Olímpia, que você possa estar congregando ali também, adorando a Deus conosco. Que Deus abençoe a todos.